amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, mas antes, vamos fechar os nossos olhos da carne e harmonizando o nosso ambiente para que possamos ter uma melhor compreensão do tema de hoje. E nada melhor do que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. O capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo abre com esta belíssima passagem. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas a fim de que eles as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-lhes e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. E eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como a uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos, e saiu. Uma das interpretações possíveis da sua fala, deixai vir a mim as criancinhas, é de que o mestre estava convidando até ele todos aqueles que se encontravam na infância espiritual. O primeiro impulso é simplesmente copiar essa imagem para manter a sua beleza e a sua sublimidade. Mas, se estamos estudando este livro do Evangelho, precisamos tecer comentários sobre essa passagem, ressaltando a importância da simplicidade, da humildade, da pureza de coração. Então, vamos fazê-lo. Inicia ele pelo título da mensagem, que é o apelo de Jesus aos seus discípulos, que queriam afastar as crianças por pensarem que elas incomodariam o Mestre. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus, no capítulo 19. Ali é o Cristo afirmando que não espera a santidade de nenhuma de nós, pois ele sabe perfeitamente a nossa condição de criaturas ainda pequeninas diante da perfeição, mas ciente de que cresceremos um dia e se coloca como apoio necessário nessa escalada de progresso. No entanto, porém, ao invés de corrermos aos seus braços, preferimos avançar em outras direções e os resultados infelizes estão aí a nos aborrecer. Assemelhar-se às crianças é também enxergar o mundo com alegria, com deslumbramento, sem ressalvas e sem mágoas. É ser mais leve nas atitudes, nas preocupações, no apego às coisas excessivas. A criança é utilizada por Jesus para lembrar ao adulto que é preciso tomar a fé singela e comovente que tem as crianças quando acreditam naquilo que se lhe diz. A ideia de criança de Jesus é o oposto da ideia de velho, não no sentido de idoso, mas daquele que não modifica suas opiniões, que não altera seu comportamento, que não cede por nada neste mundo. Velho é quem se deixou amargar pelo caminho. Criança é quem respira alegria e dá novas chances a si mesmo e aos outros, todos os dias. Em um mundo onde a esperteza e a subintenção causam tantas vítimas, como fazer-se criança? A chave dessa questão aparece em outra instrução do Mestre. Aspas. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus, capítulo 10. Dessa forma, sempre nos instruindo e guardando prudência, aprendamos com as crianças a arte de amar, principalmente a Deus, a esse mundo e ao próximo, na vivência de virtudes, tais como alegria. Todo dia é dia de ser feliz, não é com pessoas e bens que iremos ter alegria, mas com as pessoas e bens que já estão em nossas mãos, já estão à nossa volta. O dia de ser feliz é hoje.
simplicidade, dispondo do básico, brincando e sorrindo. A criança da comunidade é tão feliz quanto a criança do condomínio de luxo. Isso se meu coração estiver livre dos clichês impostos pelos valores e os status sociais. Sem melindres. Machucou? Doeu? Peço desculpas. Amigos de novo. Vamos brincar. Já passou. Os adultos chamam isso de superação. As crianças apenas não deixam de se amar. Humildade sempre. Hoje eu aprendo, amanhã eu ensino. Ninguém é melhor ou pior porque sabe mais ou menos porque tem mais ou porque tem menos. Os melhores são aqueles que querem brincar cheios de alegria. Festejar a vida. Lembremos que a vida é um canto de alegria, com manhãs de muitas promessas, com tardes cheias de atividades, com noites de cansaço, de reflexão e lembranças felizes na volta para casa. Narra Emmanuel, comentando o Evangelho de Lucas no livro O Evangelho por Emmanuel, que a ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior, nos disse Emmanuel. Entretanto, é importante frisar que muitos pais estão mais preocupados com o sucesso material dos seus filhos, beleza, dons artísticos, esportivos e escolaridades, muito mais preocupados do que com a parte moral. Priorizamos mais que nossos filhos sejam bem-sucedidos profissionalmente, que nos orgulhem, do que formar bons caráteres. Informa Joana de Ângeles no livro Lampadário Espírita que a educação nem sempre fará tudo pelo seu filhinho, mas que ele estará preparado para as experiências futuras, não nos sendo lícito deixar de iluminar com as claridades do amor a verdade, ao bem e à justiça, em nome do supremo amor, nos disse a veneranda. Assim, é importantíssima a educação das crianças em todos os sentidos, principalmente em moralidade. Novamente, Emmanuel, no livro Evangelho de Lucas, nos informa que a recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável que devemos executar se nos propomos alcançar o porvir com a verdadeira regeneração. Emmanuel. E no nosso dia a dia, relegamos a educação dos nossos filhos a terceiros, quase sempre acarretando um erro sem que nos apercebamos, tendo em vista a necessidade crescente de substituir carinho e atenção, bem como educação, por objetos. Novamente, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz que o coração de uma criança é uma urna preciosa a incorporarmos os reflexos e o cérebro é como uma lente fotográfica, representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam a visão e a observação, a atenção e a meditação, por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fitando-os em si própria como elementos básicos de uma conduta. Emmanuel. Ser como criança para Jesus é receber a graça do reino de forma gratuita. Para tanto, somos convocados a trabalhar com humildade, superando os pontos de vista que tangem a intolerância. Mas agora cabe já algumas das nossas reflexões. Como entender o símbolo da pureza e da simplicidade ser representado por uma criança, se na realidade trata-se de um espírito milenar habituado a um corpo infantil? A simbologia utilizada por Jesus refere-se à condição temporária da criança em que apresenta traços de inocência e de pureza. Jesus tinha plena consciência de que ali estava um espírito milenar com as suas conquistas e também os seus vícios, e que, consequentemente, não era puro nem inocente. A necessidade, entretanto, de falar mais fundo ao coração do homem fez com que Jesus se valesse dessa imagem. Como nos alerta no mesmo capítulo 8, no item 18, Jesus chama a si a infância intelectual da criatura formada, nos falando pelo Evangelho. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes,
cujo chamamento conquistava para o seu coração e o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Qual é então o objetivo do ensinamento estudado neste tema? Jesus desejava trazer para si os simples. O reino dos céus é para os que têm puro coração. Então, para conquistar a felicidade, devemos nos assemelhar à criança? Os Espíritos nos alertam que a felicidade terrestre, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a felicidade está na consciência tranquila e na fé do futuro. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 922. Percebemos nessa afirmativa que nos dois planos da vida, a simplicidade baseia-se na forma mais elementar de viver. Não se exige vastos conhecimentos, nem uma grande casa, nem um carro do ano, nem mesa farta, mas tão somente uma vida que nos possibilite aproveitarmos os nossos momentos como espíritos vivendo nesse mundo, como devem viver os homens. Não se entenda por essa resposta que para sermos bons espíritas, precisemos viver alienados do mundo em que vivemos, ou até mesmo abrindo mão de algum conforto que tenhamos. É tão somente um referencial. Uma outra pergunta. Para que serve a infância do ponto de vista espiritual? A resposta na questão 383 do Livro dos Espíritos. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período de infância é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem ao adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 385, nós temos: nessa fase é que se pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal é o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão que dar conta. Novamente perguntamos: então para que serve a infância do ponto de vista espiritual? Quando olhamos para uma criança, geralmente nos deixamos envolver pelo sentimento de carinho e afeição que ela nos desperta. É importante que o espírito que reencarna sinta-se acolhido e amado. É sabido que, com o passar do tempo, o espírito reassumirá seus valores e plenamente os exercerá. Fundamental não perdermos de vista a oportunidade de contribuirmos para a melhoria do nosso mundo, valorizando a infância. Também nós, participando desse processo, estaremos nos assemelhando a esses pequeninos, exercitando a docilidade e a candura. E para isso basta sermos simples. O espírito protetor de Bordeaux, no ano de 1861, também chama atenção para essas palavras e nos orienta no Evangelho. Deixai vir a mim as criancinhas, que eu tenho leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles tímidos e débeis que têm a necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim os que sofrem a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para abrandar os males da vida e lhes darei o segredo da cura das feridas. Daí surge uma dúvida. Qual será esse bálsamo soberano que se aplica sobre todas as chagas do coração e as cicatriza? A resposta só pode ser uma: amor e caridade. Esse irmão ainda nos diz no Evangelho: se tendes amor, possuís tudo o que se pode desejar aqui na terra, pois possuís a pérola por excelência, que nenhum mal que o perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o teu tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 109, nos diz: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Sim, é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra na fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas,
tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer esse novo caminho e encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão das mulheres perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito no seu mundo orgânico e material. E atingida a maioridade, só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, nos fala Emmanuel. Divaldo Pereira Franco, no livro Palavras de Luz, nos diz: os pais podem ajudar a evangelização do lar, sobretudo pela exemplificação. E é a exemplificação a melhor metodologia para que se inculquem as ideias que desejamos, penetrem naqueles que vivem conosco, e a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil é mais do que um dever, nos fala Divaldo. Trata-se de uma construção de uma futura humanidade, sabia? É muito importante entendermos como era a situação das crianças no tempo de Jesus. Se não, vejamos. Exceto os filhos de homens primogênitos, as demais crianças eram desvalorizadas pelos adultos, sendo inclusive marginalizadas. Diante disso, elas não possuíam dignidade. Jesus, então, aproveita a oportunidade para chamar a atenção da sociedade para aquela situação discriminatória e nos mostra a importância da criança nos nossos dias. Para ele, todos somos importantes, independentemente da condição e da idade. Observa, portanto, em ti, nos diz Emmanuel, os sinais positivos que conservas da infância, como índice de valores morais para a nossa jornada evolutiva monte acima, no livro O Consolador. Deus, nosso Pai eterno, nos dá a oportunidade de receber em nossos braços mais uma criatura que é seu filho e nosso irmão. A mulher, vaso sublime da gestação, desde o momento que sabe da maravilhosa oportunidade de ser mãe, pode começar a amar o seu filho, que é seu irmão, conversar com ele, dizer que vai ser amado, ajudado na senda do certo e do bem, apesar de todas as dificuldades terrenas. Poderemos estar recebendo em nosso lar um adversário que outrora, só renascendo em nossos braços, sentirá o calor do nosso amor e poderá nos perdoar ou perdoarmos a ele. Por isso, muitos não entendem porque em lares tão bem estruturados há filhos que não conseguem viver em harmonia com seus pais, ou os pais que não conseguem entender os seus filhos. Devemos então torná-los filhos e pais e filhos. Também nascem em nosso lar espíritos que vêm nos ajudar, nos iluminar. Esses não nos causam problemas, nós é que causamos problemas a eles. Também recebemos irmãos que precisam de ajuda e estão receptivos a ela. Por isso, a nossa grande responsabilidade é fazer o melhor possível, porque a criança chega ao regaço do nosso lar indefesa, precisando do nosso auxílio, necessitando do nosso amor. Então, temos que tentar tudo o que estiver ao nosso alcance, até o último instante, para que esse espírito se encaminhe na vereda do certo e do bem. Por isso ele se fez pequenino e veio habitar entre nós, Jesus. Os espíritos em forma de criança vêm simples e humildes até nós, para que nós os ajudemos a continuarem sempre simples e humildes e com isso conquistar o reino dos céus. Plantando nesses espíritos que vêm sob a nossa responsabilidade a sementeira do certo, do bem e da verdade, bem como do amor e da justiça, eles nunca se perderão. Mas aqui cabe uma advertência. Não basta, pois, evangelar a criança nas instituições espíritas. É imprescindível que essa educação alcance também os genitores e os responsáveis, evitando que se estabeleça na incipiente alma infantil a desastrosa confusão de ver e ouvir em casa atitudes e conceitos bem diversos do que ela vê e ouve nas aulas do Evangelho e do Espiritismo. É necessário que a criança sinta e se impregne no santuário doméstico desde os primeiros instantes da sua vida física, das sublimes vibrações que só um ambiente evangelizado pode assegurar para que ela possa ver o que é belo, ouvir o que é bom e aprender o que é nobre.
Nós também temos condições de plantar mais algumas sementes de amor, de gentileza, fraternidade e esperança nessas almas com as quais nos encontramos. Algumas ficam ao nosso lado por quase uma encarnação inteira. Outras, porém, ficam apenas o tempo necessário para aprender algo ou ensinar-nos algo. De qualquer forma, deixemos algo de bom na memória delas. Deixemos vir até nós os pequeninos que têm sede e fome de fé, consolação, e doemos para eles o amor que já conseguimos desabrochar em nós. Uma curiosidade para encerrar. O filósofo Humberto Rodin, no seu livro Jesus Nazareno, nesta passagem cita, aspas, Jesus, e tendo-as abraçado, abençoou-lhes impondo as mãos. Cita o filósofo ter sido a única vez que o Evangelho menciona ter Jesus abraçado alguém. Vale pela curiosidade. Agora, vamos agradecer. Vamos pedir ao Pai que harmonize a todos nós, que essa harmonização chegue até os locais onde a dor e o sofrimento estão presentes, como hospitais, albergues, creches, penitenciários. Que sejam harmonizados os profissionais da saúde que estão enfrentando de frente esta pandemia para ajudar o próximo. Pedimos também uma harmonização para os dirigentes das várias nações para que possam tomar boas decisões nesse momento de crise. Pedimos uma harmonização para a nossa casa espírita e demais segmentos religiosos. Pedimos também uma harmonização para o nosso ser, para que venhamos a ter força de vontade em vencer. Por isso, peço, fique em casa, fique bem. E hoje, vamos orar em conjunto também ao encerrar. Temos que aprender a amar uns aos outros, aprendendo a amarmos as nossas criancinhas. Somos culpados de muitos erros e muitas falhas, mas o nosso maior crime é abandonar as crianças desprezando a fonte da vida. Muitas das coisas que precisamos podem esperar, a criança não pode. Olhemos aos altos. Para ela não podemos responder amanhã, seu nome é hoje. Que Deus, então, nos dê força e muito amor nos nossos corações para esta missão, para sermos sempre o sustentáculo dos espíritos que voltam na tarefa evolutiva na Terra, junto a nós. Agora vou agradecer a você que esteve conosco nos ouvindo. Continue nos prestigiando no canal, se inscreva, faça comentários e, se gostou, clique no like. Assim você estará nos ajudando a cada vez melhorarmos esse nosso contato. Que assim seja. Muita paz a todos. Obrigado e até a próxima semana.